Olá pessoal, a gente está de volta. Fizemos a primeira jornada aí com o Rômulo Marinho e agora estamos aguardando a entrada dele novamente para fechar essa live do jeito certo, da maneira legal. Todo mundo já está entrando novamente. É isso aí, pessoal. Aguardando aqui o Rômulo para a gente continuar a conversa que está muito interessante. Vamos aguardar a entrada do professor Rômulo. Estamos aguardando a entrada do Rômulo, pessoal, para a gente fechar essa live, fechar com chave de ouro. Manda a sua avaliação até agora, que bom, que pena e que tal, você que estava conosco. Que bom, né, se você está gostando. Que pena que você gostaria de falar, que tal, né, para que o Rômulo venha novamente aqui para a gente continuar a conversa. O Rômulo está entrando e a gente vai continuar essa conversa que está muito interessante. E você pode ir avaliando aí, né? Que bom, que pena e que tal. No Voltamos. estilo. Oh, isso aí, voltamos um pouquinho. Vai ter que fazer outra com o Rômulo. Que Ah, pena que está acabando. A Annelise está falando aqui. Valeu, Annelise. Ela que vai estar com a gente daqui a algum tempo. Ó, oh, que bom. É porque enquanto você estava entrando, Rômulo, eu propus a dinâmica que bom, que pena e que tal. sim, A bacana. Annelise está falando, que pena que está acabando. A Maria Silva está dizendo, podia aproveitar para continuar por mais uma hora. Vamos ver. Maína Cavaleiro também, excelente. Ah, bacana, Romo, né? Que bom, você né? estava falando das desigualdades sociais, Sim, né? sim, A sim. pergunta era como é que a gente pode avaliar esse momento, né? Para o pessoal que está entrando ainda, né? Você estava dizendo que a gente vai ter que aprender uns com os Sim. outros. E aí eu pedi um E- tempo para a gente voltar. sim, esse ponto, né, que eu trouxe, né, a gente estava, né, na parte falando da questão da desigualdade, né? E que nesse momento a desigualdade educacional ela ainda se tornou maior. E aí eu estava pensando aqui, interessante que algumas questões, né, que nos últimos anos também eu tenho observado e veio de uma forma muito casou com uma de fato mais do que nunca, né, os desafios são maiores, né, o que se perdeu dentro de um processo educativo vai ter que ser revisto, a gente vai ter que entender essa questão. Mas mais do que nunca, nós precisamos aprender uns com os outros. Então, essa é a dica. Vamos ter que aprender uns com os outros. Agora, eu quero usar um exemplo que para, né, dar essa resposta, né, que você me pergunta, tem um exemplo aí bem nítido que a gente, né, pode fazer alusão, que é com relação ao estado do Amazonas, tá? Então, eu quero trazer o Amazonas como exemplo. Sei que temos amigos amazonenses aí também participando da live, né? Amigos da Amazônia em geral, do norte do país, mas eu quero trazer principalmente o exemplo do Amazonas aqui para ilustrar essa resposta. Não do ponto de vista da doença, porque a gente sabe exatamente o que o estado do Amazonas está vivendo com relação à questão da Covid, né? Nesse momento a gente está acompanhando isso aí o tempo todo. Mas, por exemplo, se a gente pegar a resposta educacional que o Amazonas está dando nesse momento, ela já é uma resposta não por causa da pandemia, mas de resposta anterior, né? Porque, assim, no Amazonas, né, e na Amazônia em geral, são muitas questões referentes a populações ribeirinhas. Então, nós temos aí
Os alunos, principalmente, né, para terem acesso cada vez mais ao ensino médio, né, geograficamente existe uma dificuldade muito grande, né, no Amazonas, e deve ter mais ou menos uns 10 anos que o Estado ele construiu um circuito muito legal, né, de trabalho para atender principalmente o ensino médio, com o circuito de televisão e daí por diante. Então, assim, o professor, ele, né, mas já estava habituado a esse movimento, desse trabalho, né? E deu muito certo. E agora, por exemplo, eles conseguiram se destacar nesse movimento. Por quê? Porque já vinha de uma experiência anterior devido à questão da dificuldade demográfica mesmo, né? Então, assim, nesse movimento, né, tanto que assim, né, essa situação lá do Amazonas, o Instituto de Pesquisa Americano, que é especializado em elaborar políticas públicas mesmo, ele considerou como o Amazonas sendo uma das 14 melhores práticas educacionais do mundo, né, de garantir a aprendizagem em escala, tá? Então, com base nessa experiência que o Amazonas, né, viveu anterior, ficou mais fácil, né, tanto para o estado quanto para a capital construir uma solução de aprendizagem em casa. Por quê? Porque já vinha de uma experiência anterior. Então, assim, quando eu falo, né, das lições aprendidas de fato, a gente ter aí a possibilidade de pensar projetos, né, cases que deram certo, que foram legais e que a gente possa aprimorar para a nossa prática, né? Então, se a gente pensar numa questão relevante mesmo, eu trago esse exemplo do Amazonas, porque, de fato, isso fez uma diferença muito grande lá, né? Então, muito bacana, tá? Quero mandar um beijo aí para Carla Posa, né? Lá de Santa Catarina, beijo grande. Walter Braga, grande amigo, que está aí conosco também, super abraço. Claro, Walter está aí, um abraço, Walter. Sandra Teixeira, grande amiga, né? Gente, muito obrigado pela presença de vocês aí. Muito legal. Romo, antes da última pergunta, que é para a gente ganhar mais um tempinho aqui contigo, né? Não vamos perder essa oportunidade. Vou fazer um bate-bola e você vai responder com uma frase, pode ser? Pode ser, vamos lá. Pergunta de brincadeira eu trouxe hoje. Romo, o que é ser sábio na pandemia? Entender o movimento necessário para estar com o outro. Rômulo, você é um sobrevivente ou um ser vivo na pandemia? Eu sou um ser vivo sobrevivente. Você está buscando atenção plena, meditação, o que possa te ajudar a ficar tranquilo emocionalmente? Sim, eu tenho usado muito recurso, principalmente da música, né? E, inclusive, tem amigos músicos aqui, amigos, né, que trabalham com música, né? E esse movimento da música, ela tem me acalmado, sabe? Me aquietado, principalmente à noite. Eu, sabe, quando vou dormir, eu gosto de estar ouvindo uma música mais tranquila também. Isso tem acalentado e adoçado o meu coração, a minha sensação de, né, estar bem e poder, né, ter essa possibilidade, né? Taninha, beijo grande, amiga da música inteira. E isso pode ajudar as crianças e adolescentes a acalmar emocionalmente. Aí agora você pode gastar tempo, tá? Com certeza absoluta, porque assim, a arte em geral, né? Eu sou um grande defensor da arte, não? E assim, a arte, no geral, ela tem essa premissa, essa prerrogativa desse trabalho, né? E de uma aquietação de coração mesmo, né? E a música, ela tem essa questão de um trabalho curador também. É lógico que, aí trazendo até um exemplo, uma vez, uma professora, né, numa conversa, ela falou assim, nossa, meus alunos estão muito agitados, né? Eu acho que eu já contei isso em outras possibilidades, mas eu lembrei aqui, porque eu falei da música. Aí, assim, ela falou, meus alunos estão muito agitados e tal. Me dá uma ideia, Rômulo, de como trabalhar né, de trazer a minha turma para uma quietude. Aí eu falei com ela assim, você já pensou em usar música na sua sala de aula? Aí ela falou assim,
Não tinha pensado. Ah, legal, vou trazer aí, né, um microsystem para a sala e tal. Parará. E aí, naquela época, né, era esses tocador de CD e tal, ela levou para a sala. Uma semana depois, ela me liga e fala assim: Nossa, meus alunos estão mais agitados do que antes. Aí eu falei assim: Tá, mas que tipo de música você está usando? Rapaz, eu uso coisa que eles gostam. Skank, Jota Quest. Eu falei: Tá aí a resposta. Né? Então, assim, buscar esse desequilíbrio, né, para poder equilibrar, entendeu? Então, assim, uma coisa muito legal, a música clássica, ela tem esse poder, né? Então, assim, usar de um estilo que seja um estilo gostoso, que seja atraente para os alunos também. Aí fica uma sugestão mesmo da gente pensar, até talvez nas nossas aulas, algum pequeno áudio que possa dar uma acalmada, alguma coisa assim. A gente tem infinitas possibilidades, é só fazer uma pesquisa sobre isso, né? Então, acho que vale a pena sim, tá? Mas música é uma coisa que tem me acalmado nesse tempo bicudo, né? Então, vamos pensar aí de uma... Né? Essa é a minha resposta do Rômulo, né? Ô, Romo, como fazer o estudante ser protagonista e assumir o comando da vida dele? Sim. O protagonismo, a gente vem falando, né, no Brasil, mais ou menos uns 30, uns 25 anos, 20 anos, a gente vem falando de protagonismo, né? E o protagonismo foi defendido já, né, muitos e muitos anos atrás, décadas aí, né, tem sido defendido, só mudam as nomenclaturas, né? E eu entendo, sabe, hoje mais do que nunca é visível que o meu aluno precisa, né, ser ativo na sua participação, mas ele tem que ser considerado o elemento principal. O professor não pode mais achar que está no seu patamar, que está, sabe, ali, que é o detentor de saber, né? Não pode ter mais essa relação. Dentro até de um propósito, né, de um trabalho com as metodologias ativas de aprendizagem, o professor tem que ser mediador. Então, sabe, para que o aluno seja protagonista, é preciso que o professor ceda esse espaço, né? Mas, por um outro lado, o professor também ele é protagonista da sua própria história, da sua própria docência, né? Mas tem que entender que a missão dele tem que permitir que o aluno seja protagonista, que o aluno seja o personagem principal, que a minha atenção ali. Mas aí eu falo assim, mas eu tenho... alunos diferentes em sala de aula. Então, eu também tenho que entender, eu não posso dar a mesma instrução para, né, eu tenho que saber como dar essa instrução para o coletivo, né, para que sejam entendidos né, os diversos saberes dentro da sala de aula, as diversas expectativas e daí por diante. Então, assim, o meu aluno como um todo, né, ele tem que ter esse papel de destaque, sim, porque eu vejo que um aluno que ele é protagonista, ele é um aluno que ele vai muito fácil, ele se torna muito fácil um empreendedor, entendeu? E hoje, mais do que nunca, nós falamos tanto com essa reforma do ensino, com a questão que a BNCC propõe, né, da gente trabalhar quais são esses campos de experiência lá na educação infantil, como é que isso vai ser trabalhado. Fala assim, mas eu vou trabalhar campos de experiência só na educação infantil? Não, vai para a vida toda, né? Aí, quando eu falo das competências no ensino fundamental, que competências e habilidades é para a vida toda também. E aí, quando eu pego os itinerários formativos lá no ensino médio e que eu tenho que desenhar uma forma exata para que essa aprendizagem dê certo, que seja uma aprendizagem precisa, né? Que ela seja preenchida, né? Que ela preencha de fato esse espaço, o meu aluno tem que ser o personagem principal para que isso dê certo. E se ele é protagonista, ele se torna empreendedor, ele se torna um ser ativo na sociedade, né? Sabendo o que eu vou fazer com essa matemática que eu estou aprendendo, de que forma eu vou usar essa ciência. Aí o meu aluno ele passa a ter um olhar diferenciado quando ele é protagonista. Ele não aprende as ciências pelas ciências, ele aprende as ciências como um cientista, né? Ele aprende a matemática como um matemático, ele aprende a arte como, né, um artista, em qual linguagem for. Então,
que são os olhos da investigação. E se a gente pensar, há quanto tempo se defende essa bandeira? Né? Há quanto tempo isso está estabelecido nos nossos canais competentes de educação? Então, é legal que agora, de fato, isso faça parte da nossa realidade, que isso agora venha, de fato, a fazer parte de uma nova história, de um novo contexto. Né? Então, eu penso muito nisso. Eu acho que a essência de um aluno protagonista é que, de fato, vai fazer esse ser vivente, esse ser atuante e esse ser com responsabilidade. Responsabilidade social, responsabilidade planetária, né? Consciência daquilo que ele vive. Tá? Então, esse é o meu pensamento, esse recado aí. Tá? Ô, Romo, eu vou repassar todas as 6 perguntas com você, você vai responder com uma frase, beleza? Porque quem perdeu vai ter agora, vai ganhar um plus. Falou? Vamos lá. 3 dicas que você daria para acolher os alunos. Tá. Então, primeira questão, né, da gente pensar aí, seja, né, voltando remoto, híbrido ou presencial. Então, a questão do ouvir o aluno, tá? Seria fundamental a gente ter essa possibilidade aí, né? Ouvir mesmo com atenção, uma escuta mais ativa. Ter um diálogo mais aberto com os alunos, na perspectiva de entender o movimento, né? E, né, fazer a mediação. Então, destacaria essas 3 possibilidades. Beleza. Insegurança. Como que a gente vai trabalhar em segurança do aluno? Tá, não mudou, né? O que nós temos agora é que trazer um debate sobre a própria sala de aula, né? Perceber que medos, que angústias, que tristezas, ansiedades e daí por diante, e trazer isso aí para a sala de aula, pensando de como o retorno vai ser para que ele seja feito da melhor forma. Porque se a gente pensar nos protocolos de biossegurança, a escola ela já está antenada no que ela tem que fazer. Agora o que a gente tem que ter preocupação é com o humano, né? Porque as medidas de segurança elas são exigidas por lei pela Organização Mundial da Saúde, né? Então, para isso acontecer, aconchego, né? Principalmente trazer os alunos para uma zona de conforto, de aconchego, né? E respeitar aí as perdas individuais e que reflexos elas tiveram nessa aprendizagem individual para que a gente saiba, né, como fazer esse trabalho. Ótimo. Vamos precisar de um novo modelo para a educação, Romo? Vamos ter que nos reinventar. A verdade é essa, né? Não tem fórmula mágica, como eu disse. O referencial que a gente tinha até o ano passado, ele se perdeu. A gente vai ter que ter um novo olhar mesmo. Não que as experiências que foram vividas e bacanas ficaram perdidas, não é isso. É a gente entender esse novo olhar de uma forma bacana mesmo. Porque se a gente pensar na questão da escola, ela já era uma extensão da família antes. Agora, mais do que nunca, ela, né, você mesmo também já alertou, ela está dentro de casa, não tem, é outro caminho, né? Então, o contato físico só limitou a forma como isso aconteceu. Aí a Tânia Massa fala que você é um ser sensível sensacional, tá? Só para quebrar o gelo. Obrigado, um beijo grande. São Experiências relevantes, experiências relevantes nessa retomada. Aí, um ponto crucial de trabalho, né? Fazer aí, né, que tipo de questões estão sendo relevantes nesse momento para a gente entender que olhar atento eu tenho que ter e entender também o movimento necessário junto à neurociência para que esse trabalho seja feito, né? Para eu poder trazer medidas bacanas, que sejam não medidas compensatórias, porque a gente não está compensando, tá? A gente está criando um novo olhar, né? Pensando em estratégias mesmo relevantes para isso poder ser feito, acontecer de uma maneira bacana, de uma maneira com evidência. E principalmente ter a questão aí aos possíveis danos que aconteceram com relação, né, a transtornos, se essa área tiver do cérebro aí que foi mais atingida, tiver com relação à memória e daí por diante. Então, acho que assim, é um movimento de atenção, de uma realização diagnóstica, de entendimento de cada aluno, de cada família e assim por diante. Isso.
transtornos de saúde mental na escola sempre existiram, mas parece que agora, pós-pandemia, nós vamos ter muito, né, Rom? Como trabalhar isso? Inclusive, Você falou da Organização Mundial de Saúde, das agências que já levantavam questões de depressão, de autolesão, que é algo sim, silencioso, sim, né? sim. Nós falamos de É, uma escola invisível. Eu estou falando aqui para você tomar água. É, existe dentro do, do dito, tem o não dito, existe uma escola invisível, né? Como que a gente enxerga isso? aí o que nós temos que entender, né, e mais uma vez eu vou, né, reforçar isso. Muitas perdas foram evidentes para os alunos, não necessariamente perdas na mesma família, mas perdas de vizinhos, perdas próximas, né, perdas de pessoas conhecidas que não tinham contato, o que for. Mas nesse momento, né, para essa retomada, vai ser muito importante também, né, assim, entender aquilo que já nos era difícil, complicado, né, e como eu citei, casos, né, de automutilação, de suicídio, né, e questões principalmente de depressão. Elas agora, né, depressão principalmente é uma coisa que se acentuou muito e estará acentuada, não tenho dúvida disso. Então, assim, é muito importante entender que vai ser necessário um tempo para essa readequação, para essa recuperação de aprendizagem. E sabemos respeitar esse tempo, né? Então, isso é extremamente importante. Mas, assim, falar vai dar certo, a gente não sabe, mas que a gente está fazendo esforço para isso e tem que continuar nesse esforço é fórmula, entendeu? Não? Romo, eu quero te fazer um convite para depois a gente tentar falar disso em outra live, que é o tempo Ok. psicológico, o Sim. cronológico e o tempo pedagógico. Ok. A Temos escola vai ter que outras aí que cuidar podem desses contribuir tempos, né? brilhantemente conosco também. Né? E aí, você falou desse momento que a gente está vivendo, na pergunta 6. Por que eu estou revendo todas, Romo? O pessoal que entrou, tem um tanto de gente que entrou novo aí, só para eles não perderem o fio da Sim, meada, tá isso bom? aí. A Rosa Maria ensinou para a gente recursão, né? Aí a gente tem que. Olha que interessante. Você falou da Rosa, Rosa Maria Calais, uma grande amiga, com certeza muitos que estão aqui conhecem, né? Uma parceira de trabalho maravilhosa, uma autora maravilhosa. A Rosa sempre usou uma expressão muito bacana que eu trago para minha vida, né? A Rosa sempre falava, é preciso ter um elemento dialogante. Ela usava muito essa expressão, elemento Isso, dialogante. E eu acredito nisso. Não existe educação sem elemento dialogante, entendeu? pronto. Respondeu a 6. É isso. Eu acho que o gestor, ele precisa agora investir em formação continuada, né, Rômulo? Sim, sim. Na verdade, a formação continuada, ela é um grande movimento necessário à educação em todo tempo e lugar, né? Inclusive, dentro da BNCC, você tem um movimento específico de trabalho para que a formação continuada aconteça, né? Se a gente for pensar no grande propósito. E se você pegar, por exemplo, o projeto pedagógico da escola, não mais projeto político pedagógico, né? Mas o projeto pedagógico da escola, ele tem que ter um item específico de formação de professores, de formação continuada, né? Então, esse é o grande movimento. E aí eu falo, não é só falar assim, fazer formação continuada, tenho que buscar um especialista para falar disso ou daquilo. Às vezes a gente tem muitos especialistas com assuntos muito legais dentro da própria escola, né? Então, investir também na nossa mão de obra da escola, da gente ter essa dimensão de troca, né? E fazer que isso aconteça. Essa formação ela é extremamente necessária. Eu costumo dizer que a gente é constelação, não é estrela, né? A gente E, veio de uma experiência em que trabalhávamos juntos, né, Romulo? Cada dia era um que apresentava exatamente. e a vaidade tem que ser deixada de lado. Ego e vaidade tem que ser deixado de lado o tempo todo. Né? Escola com ego e vaidade Romulo, não dá lugar algum. essa é a sétima pergunta, né? Como que os educadores eles podem se preparar para lidar com essas transformações todas que estão chegando? Amanhã eu quero convidar todo mundo, junto com o Instituto Casa Grande, eu vou falar de um tema do meu novo livro que sai em março. Chama Escolas Antifrágeis.
como a educação vai lidar com o mundo pós-pandêmico. Bom, já que eu estou falando de livro, eu vou sortear alguns aqui, porque seu público merece. Oh, que legal, bacana. Você vai. O livro que eu vou sortear é esse, ó. Educação Semeadora, é o mais novo. Né? Bacana. É um livro coletivo, tá? Sim, 15 autores se reuniram, né, e escreveram isso falando sobre a pós-pandemia. Você percebo atores, né, que são, assim, já tive a oportunidade de estar junto em outras caminhadas, né? O Paulo Rogedo e também a Karina Bolzan, que estão, né, como coautores aí também, muito legal, assim, né? Essa troca ela é muito significativa. Como é que vai ser o sorteio? o sorteio é o seguinte: você vai falar duas letras, desculpe, duas letras, isso. Duas letras? É, Tá. Então, vamos lá. Não necessariamente aleatórias. aleatórias. Ah, então vamos lá. C de casa, a primeira. E vamos lá. É de escola. Quem tem essas duas letras no nome, digitar mais rápido aí, ganhou. Que ótimo. C de casa aí? C de casa e é de escola. Pode ser em qualquer lugar do nome que a pessoa tiver? Pode. Vamos lá, então. C de casa é de escola. A Ana Letícia tem. Ana Letícia, foi você. Bacana. Ótimo. Vai outro agora sobre BNC, sobre metodologias ativas. Ok, então vamos lá. Mais duas letras também? Isso. Então vamos lá. T de tatu. Ok. E M de Maria. Vamos lá. T e M na letra. T de tatu. T e M, né? Isso, correto. Digita T e M, Tânia Márcia. Tem. Ganhou, Tânia. Bacana. É isso. Romulo, quero te agradecer muito, dizer que foi muito legal. Quero também convidar aí quem escreve, né, que está na live aqui, quiser escrever conosco um livro coletivo, né? Essas pessoas que ganharam, me chamam aí, tá? Quem desejar comprar o livro para ajudar o movimento Educação ao Alvo também faz contato aí comigo. E o mais importante é dizer que nós estamos aqui pela educação, né? Isso não é só comércio, essa é a nossa vida. Eu quero aconselhar a todos que levem o profissional Rômulo Marinho na sua escola, porque ele Obrigado. faz parte desse movimento. Ele faz parte desse movimento de ajudar a educação a crescer. Na educação infantil, ele é uma das pessoas, poucas pessoas eu conheço como ele, para fazer isso. Quero dizer ao Romulo da admiração e da beleza da parceria. E está vindo aí saberes e sabores, né? Temos que E arrumar uma cozinha, né, Romulo? projeto novo, né? Isso mesmo. Ó, legal. Romulo, despeça-se. Sim. É interessante, né? Esse fechamento eu quero deixar como um recado, né? Para todos os colegas, né? E para todos os educadores que a gente puder fazer essa semente, né? Essa educação semeadora, como é o título do livro mesmo, da coletânea aí, né? Que o Paulo acabou de falar. É muito importante, né, que cada um, né, ele tenha como atitude sentir que ele faz parte do processo, tá? Então, a primeira atitude, sentir que a gente faz parte do processo, talvez o primeiro grande movimento, né, que eu deixo aí como um recado, né? Lembrar
que enquanto educadores a gente ainda está aprendendo também. Podemos viver 300, 400 anos que a gente vai morrer incompleto de conhecimento, né? E lembrar que agora, talvez, não olhar para esse movimento que a gente está vivendo como uma coisa terrível vivida, mas como uma oportunidade de se crescer mais ainda dentro daquilo que a gente gosta de fazer, que é educar, né? Então, é o momento agora de sair de fato da zona de conforto, né? E eu sei que muitos saíram de uma forma assim, não esperada, mas é um momento de reflexão, porque muito daquilo que a gente aprendeu no curso que fizemos, na licenciatura que tivemos, né, a gente, de fato, não foi preparado para o que estamos vivendo agora. Então, é o enfrentamento de uma forma muito bacana, mas que a gente se sinta parte do processo, saber que somos capazes, que é possível e que a gente dá conta, né? Então, essa é a grande questão, a grande essência, né? E, assim, que a gente possa se irmanar, né, né, uns com os outros mesmo, dar a mão para poder continuar a nossa caminhada. Agradeço muito a todos que participaram, né, as pessoas aí que, né, tiveram esse tempo, essa paciência de me ouvir, né, e agradecer, Paulo, a você, ao Movimento Educação é o Alvo, por essa oportunidade, né, de a gente estar fazendo esse bate-papo aqui, tá? E um grande abraço para todos vocês, uma noite bacana, né? E sigamos, sejamos felizes, porque é preciso e é possível, tá? Um beijo aí para todos. Muito legal, Romo. Te escutar é sempre aquela experiência de contemplar o pequeno, porque nele está o infinito, não é? Quando a gente aprende a contemplar pessoas que têm um propósito, que escutam o seu coração, que conseguem ler os sinais, que coloca a vida dos outros no centro, e isso traz alegria. Então, eu quero te agradecer, gratidão e alegria, foi muito legal esse momento, vamos marcar outro, tá bom? Ei, Paulo, gratidão, tá? Um Valeu, beijo irmão. grande aí para todos. Valeu. Tchauzão. Um abraço.